foi a situação que mais te chocou aí nesses teus anos de carreira com a enfermagem? Angélica, assim, eu não tenho uma situação específica, né? Na verdade, eu tenho algumas questões que eu não naturalizo na enfermagem. E eu pensei já em desistir da enfermagem nessa minha trajetória, né? Eu me formei em 2017 e assim que me formei, comecei a trabalhar, passei logo para residência e comecei a trabalhar na rede privada. E aí eu acho que foi aquele momento que eu me choquei, a realidade discrepante, né, do que a gente aprende na faculdade e das nossas expectativas para, de fato, a realidade na prática do que as instituições privadas, né, fazem com os profissionais de enfermagem. Então, eu comecei a viver e sentir aquela dor, né, do profissional de enfermagem trabalhando 12x36, sendo obrigado a dobrar o plantão, não tendo local de descanso, e eu vivi isso na prática. E depois eu passei no concurso como fiscal, né? Hoje na gerência do Departamento de Fiscalização aqui do Rio, do Conselho, né? Então, o que mais me choca ainda é nós estarmos, né, no momento em que estamos, com as redes sociais, com voz, com possibilidade de expor os problemas para o mundo e de resolver esses problemas enquanto sociedade, e nós temos os profissionais de enfermagem super explorados ainda. Né? Então, profissionais que trabalham em duplo, triplo vínculo para conseguir ter uma renda suficiente para bancar, na verdade, a vida, né? A família, para ter o mínimo. O mínimo de dignidade. Essa é a realidade. A enfermagem ainda é... Eu não sei se é a profissão mais explorada, mas eu acho que na saúde é. Olha, na saúde, assim, em dados estatísticos mesmo, né? Tá comprovado que em relação ao adoecimento mental, a enfermagem é a categoria com maior índice, né? Então, isso é bastante expressivo. Isso sinaliza um adoecimento muito em função da sobrecarga de trabalho, dos baixos salários. Então, para o profissional ter um salário que seja minimamente ali adequado, ele trabalha em 2, 3 lugares e ele não tem vida. Né? E qualidade de vida não existe descanso, não existe uma série de coisas, né? Sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. O sistema COFEM-CORENS, ele realmente combate as coisas erradas que rolam solto aí em algumas instituições de saúde? Ou a fiscalização ela acaba que meio que fecha os olhos para não arrumar muita confusão? Conta aí pra gente como é que funciona o sistema COFEM-CORENS em relação à fiscalização? Então, existe uma confusão muito grande, Angélica, da própria categoria, porque a fiscalização do Conselho ela é uma fiscalização do exercício profissional. Então, na verdade, as resoluções, né, que normatizam as atividades realizadas pelos profissionais de enfermagem, isso que inclui, né, o escopo de fiscalização dos fiscais. Então, se de fato os procedimentos estão sendo realizados a contento, se as instituições de saúde possuem os protocolos. Então, quando se trata de questões trabalhistas, isso não é função do Conselho. Embora, né, nós tenhamos entendido e temos o entendimento claro de que essas questões impactam diretamente na assistência. Sim. E quando a gente consegue fazer uma relação disso, né, com esse impacto, a gente prossegue com o processo e envia para o judiciário. Mas existe toda uma morosidade, aí existem outras questões por trás, né? A gente já conseguiu, a gente já avançou muito, mas a gente precisa avançar, assim, muito mais, né? Para conseguir garantir condições melhores para os profissionais de enfermagem. Uma coisa que eu percebo muito nessa jornada da enfermagem é que a maior parte dos colegas não entende qual é o papel do sistema COFEM-CORENS, né, na sociedade. Exatamente. Não entende que é uma autarquia pública. Não entende que o papel do sistema COFEM-CORENS não é proteger profissional. Acaba acontecendo isso porque são criados por eles, pelo sistema, né, pelo COFEM, diretrizes e normativas para garantir uma assistência ética, né, qualificada, e o profissional, seguindo essas normas, ele acaba tendo um respaldo, tendo uma diretriz para exercer a sua profissão da forma ética, técnica, científica, né, Perfeito. E humana. Perfeito. Isso é uma coisa importante para esclarecer. E tem um outro papel também, né, que são as atividades fins que a gente fala. Isso, atividade finalística. O COFEM tem como uma das atividades finalísticas dar as diretrizes para os profissionais que atuam no Brasil, mas o profissional não aprende isso. Ele não é orientado.
a formação não explica o papel do sistema Cofem-Corens na carreira dele. Então, ele não sabe para onde olhar, ele não sabe quem procura orientação, ele não sabe a quem ele obedece. Eu tenho colegas meus que falam que tem que obedecer conselho de não enfermeiros. Não vou falar outras categorias dos colegas, né? Vou falar não enfermeiros. Tá. E assim, eu já tive que orientar colegas de trabalho falando, olha, não é essa instituição que você tem que seguir. Você tem que seguir as diretrizes do seu conselho profissional, né? E aí tem a outra parte também, que é uma outra atividade fim, que é a fiscalização dos profissionais. É para isso que o conselho foi criado. É uma autarquia pública criada para fiscalizar quem atua na enfermagem. Exatamente. Então, muito mais do que proteger os profissionais, ele tem que proteger a sociedade. Exatamente. Esse é o papel. Exatamente. Né? Mas claro que a gente tem todo um sistema que funciona com representantes da profissão dentro da autarquia, né? Com a formação da plenária, com a eleição de representantes, que ocorre a cada 3 anos, né? Exato. Inclusive, Dani, ainda é assim? Ocorre a cada 3 anos as eleições no sistema? Sim, existe até uma possibilidade de mudança, né? Está sendo discutido pelo Conselho Federal, mas o que há vigente nesse momento, na data que a gente está gravando, é dia 27 de março de 2025, ainda está sendo assim, a cada 3 anos. Entendi. Mais uma pergunta sobre a fiscalização do Corem, né? O Corem RJ, ele tem punido com o mesmo rigor hospitais públicos e privados? O peso da caneta é igual ou é diferente para cada um? Angélica, assim, o Corem, ele não tem essa questão punitiva, né? A fiscalização, ela tem um cunho pedagógico. Então, é um cunho de orientar, de fato. Mas, quando a gente realmente se depara com questões que são graves, né? E que influem diretamente a assistência prestada ali e coloca em risco a sociedade, o tratamento é o mesmo, tá? Independente da instituição ser pública ou da instituição ser privada. É muito bom você esclarecer isso, porque tem profissionais que acham que existe um passar a mão quando a instituição é pública ou quando ela é privada. Não existe isso, de fato, não né? Não há essa distinção. Para a gente não tem nenhuma diferença. A diferença realmente é verificar a questão do exercício profissional da enfermagem nas instituições. Perfeito. Pública ou privada não difere.